Bom, você já se perguntou por que grande parte dos homens comuns ou medianos, né, acabam se acostumando com a solidão? E eu já começo aqui dizendo que não é vitimismo e nem drama da parte deles, é a pura realidade. Realidade de milhões de homens que vivem silenciosamente com isso. Mas a pergunta é que fica o porquê disso acontecer. Porque na nossa sociedade atual, querendo ou não, o valor do homem passou a ser medido quase exclusivamente pelo que ele tem e não pelo que ele é. Bom, vamos começar pelo ponto mais direto aqui, que é um fato que pesa muito para esses homens, que é a questão financeira. O homem mediano vive meio que numa corda bamba, né? Ele trabalha, paga suas contas, se esforça ao máximo para ter o melhor, mas parece que nunca é o bastante. E a gente está vivendo numa época, né, principalmente dessa nova geração, né, que, né, a gente fica se comparando com a outra pessoa, né, principalmente da nossa idade ou até mais jovens. Que, né, fulano conquistou tal coisa com pouca idade, principalmente aqui no YouTube, né? Tipo, por exemplo, pessoas que ficaram ricas, né, de uma hora para outra postando vídeo. E, por exemplo, você que tem um canal pequeno ainda não conseguiu alcançar nem 1.000 inscritos. Ou, por exemplo, na questão do trabalho, né, os jovens se formaram e estão ganhando, sei lá, 6, 7 mil reais aí por mês, e você ainda está recebendo um pouco mais de um salário mínimo. E voltado principalmente para o homem, isso pesa muito, né? Porque a gente sabe que o homem, que o valor dele é exclusivamente naquilo que ele pode propor, né? Aquilo que ele pode prover, né? A gente vive numa era onde ter é mais valorizado do que ser, entende? E isso pressiona fortemente os homens. Tem várias pesquisas aí do IBGE, por exemplo, de 2023, que mostrou mais de 64% dos homens brasileiros entre 25 e 40 anos estão endividados. E muitos dizem sentir culpa e vergonha por isso, mesmo quando o motivo é o básico, né? Tipo o aluguel, a alimentação e o transporte, né? Sem nenhum tipo de lazer que muitos podem pensar. E a sociedade aí ensinou que o homem é o provedor, né? E quando ele não consegue prover da forma que é esperado dele, né? Ele sente o vazio por dentro, né? Não é só sobre dinheiro, é sobre valor. E aí vem aquele ponto da solidão. Quando o homem se sente que não está à altura, né, entre aspas, do mundo, ele começa a se isolar, né? Ele evita encontros, evita grupos, evita saídas, evita até conversas sobre o futuro, porque ele sente vergonha de não estar onde ele deveria estar, entende? E com consequência disso, a questão dos relacionamentos tem impacto significativo, né? Hoje a gente sabe, cara, não vamos fechar os olhos que os relacionamentos mudaram completamente, né? Aplicativos, redes sociais e o culto ao status criaram um novo tipo de seleção afetiva, se é assim que eu posso dizer. Tem vários estudos também de aplicativos de namoro, né, de encontros, que aumentaram a desigualdade na escolha, né? Que eles notaram que os homens nesses aplicativos recebem menos atenção do que o público feminino. E isso, se você analisar até em memes, em posts nas redes sociais, que para ser um homem com atrativos bons, né, aos olhos delas, você tem que ser tudo, você tem que ser alto, você tem que ter uma conta bancária X. Ou se você trabalha ou não trabalha, você tem que ter uma renda boa. Aí também aquela questão do status que você tem que proporcionar para ela, né, tanto diretamente quanto indiretamente. E com isso, um funil mais curto, né? Enquanto uma pequena parte dos homens destacados, né, aqueles homens que aos olhos delas são perfeitos, né, os homens ideais, muitas vezes não querem ter tipo de relacionamentos com elas, e aquela grande parcela dos homens comuns, medianos, infelizmente acabam ficando sozinhos e a solidão é real na vida deles. E muita gente pode estar se perguntando, mas basta você, sei lá, dedicar ao seu emprego, fazer isso, aquilo, mas a verdade, cara, é que cada um, principalmente o homem, nasce e cresce em certa desigualdade em questão dos outros, né? Tem homens que desde criança vão ter que começar a trabalhar cedo, ou já estão trabalhando cedo, outros vão ter que apenas estudar para, sei lá, passar numa faculdade, um concurso, etc. Outro vai ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e não vai ter tempo para relacionamentos, não vai ser visto como homem provedor, né? E isso, querendo ou não, afeta grande parcela dos homens, né? O homem mediano, que não é rico, não é famoso e não tem um visual de destaque, passa a sentir que simplesmente não é visto. E muitos desses homens começam a achar que o problema é com eles, né? Mas quando na verdade é apenas um fenômeno social da supervalorização superficial. E vários psicólogos, né, falam sobre isso, que hoje as pessoas buscam não só um parceiro, mas um projeto de status.
Ou seja, né, o amor foi misturado com o desejo de ascensão social e isso deixou muita gente de fora dessa jogada. E é fato que muitos homens, desde cedo, começam a entender isso, né? E, consequentemente, começam a se isolar, a ficar mais retraídos. E ele não quer competir por atenção, não quer ser humilhado ou apenas testado, né? Então, muitas vezes ele prefere ficar só, né? E a solidão é uma consequência disso. Mas ficar só, né, que muitos podem pensar, não é solitude, né? É apenas solidão mesmo. E uma consequência de tudo isso, né, que afeta, né, é a questão da família. Muitos homens, né, sentem que nem dentro de casa tem espaço, né, muitas vezes para falar, para desabafar sobre algo, né, principalmente, que eu falei para vocês anteriormente. E desde pequenos aprendem que o homem não reclama, o homem resolve. E esse costume de engolir os próprios sentimentos, né, com o tempo vai mudando um tipo de isolamento interno. Você possivelmente conhece ou já viu, né, acontecer que muitos deles se afastam, são mais calados e com o tempo, né, eles acostumam a viver sem apoio emocional. E você pode até falar aqui nos comentários, né, quantos homens que você conhece que ficam o dia inteiro em silêncio, sem contar para ninguém o que realmente se sente, né, que saem do trabalho, voltam para casa, liga a TV, olha para o celular e dorme, sem trocar uma palavra sincera com ninguém. E isso, meus amigos, não é solitude, é a solidão. E também é um resultado de uma vida inteira sendo ensinado a não precisar de ninguém, porque você é homem, então você resolva. E só para também contextualizar aqui, muita gente confunde solidão com solitude, né? São coisas totalmente diferentes. A solidão é aquele vazio, né? Aquele sentimento de estar desconectado, invisível e não pertencente a alguma coisa. E a solitude, por outro lado, né? Que muitos homens conseguem ter, né? É aquele encontro consigo mesmo. É a paz que vem quando você entende o silêncio e não é a ausência, né? Que muitos podem pensar. É apenas um autoconhecimento e uma certa presença. E poucos homens, né, conseguem transformar solidão em solitude, porque, gente, né, exige maturidade emocional, autoconhecimento e aceitação. E tem casos que aquele homem mediano que aprende a lidar com a solidão, de tudo isso que eu falei para vocês antes, sem se entregar ao desespero, acaba desenvolvendo algo poderoso que é aquele autodomínio, né? Ele começa a perceber que estar sozinho não é o fim do mundo. É muitas vezes uma oportunidade de reconstruir o próprio valor, de fazer as pazes, né, com o fato de nem sempre ser admirado ou desejado ou até reconhecido em outros quesitos, né, mas que ainda assim pode viver com dignidade, propósito e calma. E essa mudança é profunda, né, muitas vezes com o tempo, com sutileza. E dá para perceber quando o homem sai da fase de ninguém me quer, entre aspas, e entra naquela fase de eu não dependo disso para me sentir bem, entende? É aquele momento que ele começa a ler mais, cuidar da saúde e investir em si mesmo, a escolher o silêncio ao invés da confusão. No fim das contas, o homem mediano, o homem comum, que aprende a estar só, sem se destruir por isso, né, sem ficar solitário, né, mas sim aplicar a solitude, ele se torna muito mais forte e muito mais destacado do que ele imagina. Ele começa a entender que o mundo pode até não aplaudir ele, mas ele ainda pode caminhar com tudo isso. Ele aprende que o valor dele não está no quanto ele ganha, nem no número de pessoas ao redor dele, mas na fase de olhar no espelho e saber que está dando o melhor dentro das suas possibilidades naquele momento. E isso, gente, no fundo, é o que separa o homem comum da solidão e da solitude. Um tem quebra e o outro te constrói. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você concorda ou discorda de tudo isso que eu falei, comente aqui nos comentários. E também se você tem outro tema de vídeo que queira que dê minha opinião, coloque logo abaixo. Então, sucesso para todo mundo e até a próxima.